Olá, turma do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burli, ministro componente curricular de Física. Vamos continuar no nosso capítulo 1, Cinemática, e nessa aula 3 nós vamos estudar velocidade escalar média. Vamos continuar no versículo? Pois, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que os temem. Salmo 103, 11. Velocidade escalar média é a variação de posição dividido pelo intervalo de tempo em que essa variação de posição demorou para ocorrer. Então, é representado pela seguinte fórmula. Velocidade média é igual a ΔS, nós já conhecemos a última aula, né? Nós falamos sobre isso, que é a variação de posição, que entendemos como deslocamento escalar, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo que essa variação de posição demorou para ocorrer. Vamos analisar este exemplo. O carro 1 saiu de Belo Horizonte às 10 horas e chegou ao Rio de Janeiro às 16 horas. Ele gastou 6 horas para percorrer esse trajeto. Vamos agora analisar o carro 2. Ele saiu de Belo Horizonte também às 10 horas, porém ele chegou no Rio de Janeiro às 13 horas, uma variação de tempo de 3 horas. Concluímos então que o segundo carro é mais rápido do que o primeiro. E o que mede a rapidez dele? A velocidade, porque quanto mais rápido eu vario a posição por um intervalo de tempo, mais veloz eu sou. E a grandeza que mede essa rapidez nós chamamos de velocidade. Então, velocidade é a grandeza que mede a rapidez de um corpo. E como nós vamos calcular a velocidade escalar média? Nós vamos aplicar a fórmula. Então, lembrando que o ΔS é a posição final menos a posição inicial e ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Até aqui, então, pessoal, tranquilo? Então, vamos seguir. Exercício. Vamos fazer um exercício para a gente entender o conceito de velocidade média. Vou te contar o que está acontecendo. Um carro, às 10 horas da manhã, está no quilômetro 10 de uma rodovia. Passou um tempo, quando ele chegou ao meio-dia, o corpo está no quilômetro 110. E nós temos a pergunta, qual a velocidade escalar média? Vamos começar identificando algumas coisas aqui. Essa posição inicial, de onde o corpo partiu, chamamos de S0, posição inicial, 10 km. E o tempo inicial, tempo zero, 10 horas da manhã. Aqui, a posição 110 km é a posição final e 12 horas é o tempo final do nosso estudo. Para calcular a velocidade média, aprendemos a fórmula. Agora, vamos aplicar essas informações nessa fórmula. Nossa posição final, 110 km, menos posição inicial, 10 km. Tempo final, meio-dia, tempo inicial, 10 horas. Vamos fazer essas subtrações aqui. Eu tenho 100 km sobre 2 horas. 100 dividido por 2 é igual a 50 km por hora. Tranquilo, pessoal? Agora nós vamos a um outro exemplo. Um automóvel passa pelo marco 110 de uma estrada às 9h30. Às 12h30, ele passa pelo marco de 20 km da mesma estrada. Determina sua velocidade média. Vamos começar identificando algumas informações. Tempo inicial 9h30 e posição inicial 110 km. Tempo final meio-dia e meia e posição final 20 km. Agora nós vamos aplicar aqui 20 km menos 110 km é igual a menos 90 km. De 9h30 até meio-dia e meia são quanto tempo, gente? 3 horas. Então, 90 km dividido por 3 horas. Isso dá menos 30 km por hora. Este menos aqui pode até parecer estranho, mas ele só está dizendo o seguinte, que o corpo está indo no sentido contrário da trajetória, porque a trajetória, aqui representada pela seta vermelha, está para cá, olha. Porém, este automóvel está indo no sentido que está diminuindo. Olha, 110, 20 km. Então, ele está indo no sentido contrário da trajetória. Esse menos significa isso, o sentido contrário da trajetória. Conversão de unidades. Neste exemplo, nós trabalhamos com a unidade de quilômetros por hora, porque é a mais usual.
mas existe outra, que é metros por segundo. Na verdade, existem muitas outras, mas essas são as que a gente mais costuma trabalhar. Então, às vezes, o exercício pode pedir para você fazer a conversão. Você chega a uma resposta em quilômetros por hora e você tem que transformar isso em metros por segundo. Se você estiver em quilômetros por hora, basta dividir por 3,6 para chegar em metros por segundo. Se estiver em metros por segundo, basta multiplicar por 3,6 para chegar em quilômetros por hora. Agora vamos ver aqui na prática como isso funciona. Eu tenho 10 metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora. Basta multiplicar 10 vezes 3,6 é igual a 36. Então, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Aqui eu tenho o contrário. 72 km por hora eu quero transformar em metros por segundo. Eu pego 72, divido por 3,6 e eu tenho 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. E essa foi a nossa aula de velocidade escalar média. Até a próxima!